Ok, muito bem. Então, dando início à nossa 28ª aula, quem diria, né? Olha, chegamos até aqui, 28. Um bocado de trabalho em pouco tempo, né? Bastante coisa, né? Bastante coisa, é. Mas eu estou, assim, bastante empolgado com esse curso. Eu estava, no começo do curso, estava, assim, um pouco preocupado, mas agora eu vejo que a gente consegue fazer bastante coisa, né? É claro, assim, que em futuras ofertas dessa disciplina, eu, o professor responsável que vai dar, provavelmente vai fazer ajustes aí para deixar a disciplina melhor ainda, né? Beleza, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer isto. Tá? Introdução à resolução numérica de sistemas de equações não lineares. Já temos, então, dando início aqui ao tópico 5, é isso? Se não me falha a memória, acho que isso é o tópico número 5 já. Não, 6, perdão. Tá? É o penúltimo tópico da disciplina, tópico número 6. Ok? Ótimo. Me perdi nas janelas aqui, perdão. Aqui. Isso. Perfeito. Muito bem. Como motivação para a gente estudar sistemas não lineares, bom, a motivação primeira de todas e a mais óbvia de todas nem todos os sistemas que a gente vai considerar ou gostaria de considerar na prática, eles vão ser lineares. Certo? Tem situações em que a gente vai ter que encarar um sistema de equações não lineares. Daqui a pouco nós vamos ver um. Mas só para dar uma ideia assim de situações típicas onde surge sistema não linear. Eu dei método dos mínimos quadrados para vocês na aula passada como uma forma de ajustar a função por meio de um polinômio, que não precisava ser o polinômio interpolador, mas um polinômio que aproximasse os pontos da tabela. Certo? Então, a gente viu na aula passada como se faz isso, e cai num sistema linear que a gente resolve e acha a solução naquele caso. Mas isso se a gente quiser aproximar por um polinômio. E se a gente quiser se aproximar de determinada função, ao invés de usar polinômio, usar outra função que seja mais conveniente. É porque, por exemplo, você sabe que a função de onde os pontos vieram é algum tipo de função não linear, por exemplo, uma função exponencial, né? Ou uma função racional, seja né? Uma coisa não polinomial. Então, nesse caso, quando a gente fazer aquela modelagem que nós fizemos, da função Q, e, enfim, fazemos tudo aquilo que a gente fez na aula passada, no final das contas, a gente vai acabar caindo num sistema não linear. As equações que vão surgir dali são não lineares. E a gente gostaria de resolvê-las, né, para podermos ajustar a função. Beleza? E, enfim, tem muitas outras situações práticas em que a gente poderia necessitar resolver sistemas assim. Né? Deixa eu dar um exemplo prático do dia a dia, que está assim, muito prático mesmo e muito presente na vida da gente hoje. Se você pensa no sistema GPS e na forma como ele opera, para localizar um ponto no espaço e no tempo, a partir de sinais de satélites, né, que estão orbitando a Terra. Quando você faz enfim, o estudo criterioso dessa, né, de como essa coisa funciona, e eu estou resumindo muito aqui. No final das contas mesmo, você vai recair num problema de encontrar a intersecção entre uma certa quantidade de elipsoides, né? Onde cada elipsoide é determinado, tem focos num satélite na Terra ou em algum ponto no meio. Tá? E a intersecção de todos esses elipsoides é que daria a sua posição no espaço. É que isso tem que ser feito num espaço que não é o espaço tridimensional, para complicar um pouco mais as coisas, isso tem que ser feito no espaço-tempo. Pode falar, Leandro. Professor, desculpa de interromper, mas é que veio aqui na minha cabeça. Eu também não posso estar misturando as coisas, só é mais de curiosidade, assim. Já escutei falarem de alguns problemas em EDP que especificamente era EDP elíptica. Tem alguma coisa a ver, assim, tipo,
o conjunto de solução, ou algo relacionado a isso que você está mostrando, ou eu que estou misturando? Desculpa interromper, assim, o senhor. Não tem nenhum problema. Sim, sistemas não lineares, eles surgem nesse contexto de resolução numérica de EDPs, né? Também é um outro contexto onde surge sistema não linear. Mas a gente não vai estudar isso nessa disciplina, não. E aqui eu estou pegando um exemplo, né, de GPS, que é um exemplo mais simples e mais fácil de a gente visualizar o que está acontecendo. Né? Você tem elipsoides ou esferas, até vamos simplificar, pense em esferas, para ficar mais fácil ainda. E cada esfera centrada num satélite, né? E você tem o problema de encontrar a intersecção dessas esferas. A intersecção dessas esferas vai dar a posição do objeto que a gente deseja localizar, certo? E, como eu dizia, para complicar um pouco mais as coisas, essas esferas que eu estou me referindo não estão num espaço de 3 dimensões, mas num espaço de 4, porque o tempo entra também. E é necessário fazê-lo, porque se não se considera o tempo, o sistema GPS não funciona, e ele não funciona assim por Einstein. Basicamente é porque você tem que entrar com questões relativísticas, né, na modelagem, senão você não consegue resolver isso. Mas enfim, eu não quero entrar nesses detalhes, eu quero apenas usar isso como uma motivação, que a gente quer fazer a intersecção de esferas. Se a gente fosse trazer essa realidade para o plano, seria o problema de fazer intersecção de elipses, por exemplo. Ou mais geralmente, intersecção de quádricas, né? Perdão, cônicas, né? Intersecção de cônicas. Então, imagina aqui, por exemplo, uma equação desse tipo, uma equação do segundo grau em 2 variáveis, outra equação do segundo grau em 2 variáveis. Quer dizer, essa daqui representa uma cônica, essa aqui representa outra cônica. E o que é a solução deste sistema, se ela existir? Ela vai te dar os pontos de intersecção entre essas duas cônicas, certo? Então, eis aqui um exemplo de um sistema não linear típico que a gente gostaria de resolver. Tá? E no GPS, considera-se um sistema parecido, mas bem mais complicado, né? Por questões que eu já mencionei. Bom, beleza. Vamos, então, sistematizar esse processo de resolução de sistema de equações não lineares. Uma forma de fazê-lo primeiro é escrever o sistema numa notação conveniente. Tá? Então, eu gostaria de expressar um sistema de equações nessa forma que está aqui primeiro, né? Na qual eu vou considerar cada equação do sistema não linear como sendo alguma função nas incógnitas do sistema igual a zero. Tá? Por exemplo, este sistema aqui de cima dá para ser escrito assim, é só passar esses b's aqui para o lado de cá, né? E você sabe quem são as funções correspondentes. Então, aqueles sistemas que dá para escrever desse jeito são os que a gente vai querer resolver. Tá bom? Os que não derem, paciência, fica para outros momentos. Então, para certas funções, certo? E, claro, tratando-se de funções de n variáveis, a gente vai imaginar o equivalente de intervalo num espaço de dimensão n, né? Seria algum tipo de conjunto aberto, né? Poderíamos pensar, por exemplo, em bolas, né? Uma bola aberta, certo? Que é o análogo direto de intervalo num espaço, no plano, por exemplo, no plano, o análogo direto é uma bola, quer dizer, é uma circunferência sem a borda. Tem o interior da circunferência, mas não tem a borda, é o que a gente chamaria de bola aberta. Tá? E a gente generaliza isso para espaços de dimensão n, pensando em bolas abertas. Tá? Então, podemos pensar em U como sendo uma bola aberta, ou reuniões de bolas abertas. Então, assim, algum tipo de conjunto aberto. Beleza. Então, naquele exemplo lá típico do GPS, como eu disse, você só passa o B para o lado esquerdo, e aí você tem, de cada linha daquela, uma função. Essa aqui seria a primeira função, essa seria a segunda. Então, aquele sistema pode ser escrito nessa forma aqui. Ok? Onde cada uma dessas funções aqui, elas são funções, que a gente pode ver, são funções quadráticas, certo? Nas variáveis x1 e x2. Escrevi y1 e y2 aqui, perdão. x1, x2.
certo? Beleza. Eu gostaria agora de fazer mais uma coisa conveniente ainda, né? Que é, tanto quanto a gente usou notação vetorial para sistema linear, a gente gostaria de fazer o mesmo para sistema não linear. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos representar um sistema não linear na forma vetorial como uma equação deste tipo aqui, f grande de x igual a zero, em que os x que entram aqui são quem? São x1, x2 até xn, são as variáveis, né, as incógnitas do sistema. E sempre que for conveniente, eu vou identificar essa matriz coluna com uma ênupla, certo? E pensar nisso como um elemento em Rn, tá bom? E essa f que vai aparecer aqui, eu vou pensar nessa matriz coluna aqui também. É a matriz coluna, onde o primeiro elemento é a função f1 calculada nesses valores de x, o segundo elemento é o f2 calculado nesses valores de x e assim por diante. Que eu posso pensar como sendo esta ênupla aqui. Tá? Então vejamos. Como é que funciona, como é que vai funcionar isso na prática? Eu vou pensar nas incógnitas, então, como um vetor coluna ou como uma ênupla, beleza. Agora, se você me der valores para x1, x2 até xn, sejam números mesmo, como é que eu calculo essa f grande de x? Eu devo calcular primeiro a f1, pequenininha, né, que é uma função a valor real. Então, isso vai me dar um número real. Ponho esse número real aqui. Pego o F2, faço a mesma coisa e assim por diante. Então, eu vou ter uma matriz coluna, que é o mesmo que uma ênupla, correspondente a esses valores que você me deu. Entenderam? Sim, professor. Uhum. Tá. Então, a gente, com isso, nós podemos pensar que um sistema de equações não linear é algum sistema que pode ser expresso nessa forma aqui, f grande de x igual a zero, onde essa f grande é alguma função definida nesse conjunto aberto de Rn com valores em Rn também. Tá? Então, é de Rn em Rn. Beleza. Nesse caso ali, então, professor, aquele zero, ele é, na verdade, o vetor nulo, né? É o vetor nulo, isso, Okay. Claro, eu escrevi zero aqui, mas é lógico que o zero ali é isso aqui, né? Que é o mesmo que a ênupla, que é o mesmo que a ênupla de zeros. Tá? Eu não falei nada, mas é óbvio isso, né? Sim, aham. Senão a equação não faria sentido, né? Como é que eu posso comparar um vetor ou ênupla com um zero, né? Só se esse zero for uma ênupla também, ou uma matriz também, certo? Ok. Beleza. Então, para o exemplo anterior, que é aquele do GPS, né, como é que ficaria? O meu x ficaria assim, x tem os elementos x1 e x2, e como ficaria a f de x? Que seria f1 de x, f2 de x. Mas pegando a f1 e a f2, substituindo aqui, ficaria deste jeito. Né? Notem que a primeira linha é a primeira função, e a segunda linha aqui é a segunda função. Certo? Okay, e isso é uma função agora que está definida do R2 no R2. Porque é claro que eu posso substituir x1 e x2 por quaisquer valores reais que eu queira, né? Então isso me dá uma função de R2 em R2. E o que a gente gostaria de fazer? Resolver esse sistema. Mas o que é resolver esse sistema? É encontrar algum alfa, igual a alfa 1, alfa 2, números reais, tal que quando eu calculo f de alfa, isso me dá zero. Beleza? Então, eu usei essa notação vetorial para escrever um sistema de equações não lineares como se fosse uma equação não linear no caso ordinário. Vocês percebem, né? A forma é a mesma. A única diferença é que aqui entram n variáveis e saem n valores dessa f. Certo? Então, eu tenho que usar a notação vetorial para expressar as ideias. Beleza? Mas ainda assim é totalmente análogo com aquele caso que nós estamos acostumados, beleza? Beleza, professor. Ótimo. Então, muita coisa que a gente fez lá atrás continua fazendo sentido aqui. Inclusive o conceito de ponto fixo. Quer dizer, se você me der alguma função φ definida em algum subconjunto do Rn,
a valores em Rn, o que seria um ponto fixo para essa função φ? Ele seria algum vetor algum vetor alfa, né, tal que quando você calcula f nesse vetor alfa, sai o próprio vetor alfa. Isso aqui é um ponto fixo, certo? Beleza, professor. Certo. Maravilha. Então, veja só, imagine que seja possível transformar este sistema não linear, f de x igual a zero, em um outro sistema equivalente que tenha esta forma aqui. E ser equivalente significa soluções deste vão ser soluções deste também. Certo? Então, significa f de alfa vai ser zero se e somente se o φ de alfa for o alfa. Em outras palavras, alfa vai ser solução de f de x igual a zero se e só se ele for um ponto fixo de φ. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui? Digamos que eu consiga transformar o meu sistema original, meu sistema linear original e a questão de achar uma solução para ele, numa outra questão, que é encontrar um ponto fixo para este outro sistema. De maneira que ponto fixo aqui seja solução daqui e vice-versa. Nós fizemos isso no caso ordinário, certo? E aqui a ideia é exatamente a mesma. Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo. Lá no caso ordinário, para a gente fazer essa passagem da equação não linear para o ponto fixo, era fácil, tinha muitas maneiras de fazê-lo. Aqui, como nós estamos trabalhando com a linguagem vetorial, não é tão óbvio o que a gente precisa fazer, e nem mesmo se dá para eu fazer isso. Ok? Por isso que eu estou propondo aqui, vamos dizer, suponhamos que dê para fazer isso. Daqui a pouco a gente entra no mérito de como isso pode ser feito. Tá? Muito bem. Mas qual é a vantagem de fazer isso antes da gente seguir por aquele caminho? A vantagem de fazer isso é que se eu tenho uma equação de ponto fixo dessa forma, então eu posso usar essa equação de ponto fixo como um mecanismo para gerar uma sequência, certo? Ou seja, eu consigo construir um processo iterativo a partir da equação do ponto fixo. Nós já vimos isso antes. É a mesma coisa aqui. Né? Então, partindo dessa equação, a gente vai gerar uma sequência x0, x1, x2, etc., na qual cada termo dessa sequência é o φ calculado no anterior. Né? É o que está dizendo aqui. Ó. O φ calculado no anterior me dá o próximo elemento da sequência. Certo? E o x0 ele seria o seu chute inicial para a solução. Certo? Vocês estão vendo que, pelo menos em termos de ideias, daquilo que a gente quer fazer, completamente análogo ao que foi feito lá na resolução de equações não lineares, certo? Que realmente a única diferença aqui subjacente a tudo isso é que aqui agora não é o caso ordinário, é um caso vetorial. Tá certo? Certo. Muito bem. E, tratando-se de qualquer processo iterativo, nós temos que conversar sobre convergência. E o que seria a convergência desse processo iterativo? Obviamente que ele só vai ser útil para a gente se for convergente, quer dizer, se a gente calcular o limite da sequência que está sendo produzida, esse limite existir e me der algum alfa. Ok? Onde esse alfa vai ser algum vetor, né? Bom, se a nossa função φ for pelo menos contínua, né, e essa sequência é convergente, o que isso significa? Bom, significa que o limite da nossa sequência xk mais 1 também tem que ser o alfa, mas xk mais 1 é φ de xk, então isso é o limite de φ de xk, e dada a continuidade, o limite pode passar lá para dentro, então isso seria φ do limite de xk, que é o φ de alfa. Então, se a nossa φ for pelo menos contínua e a sequência for convergente, ela vai convergir para um ponto fixo. Certo? Então, se esse processo iterativo foi construído a partir da φ, que é equivalente à nossa f original, o que aconteceu? Dado o nosso chute inicial, a gente obteve uma solução para o sistema de equações, que vai ser esse alfa. Certo?
Muito bem. Bom, vejamos uma condição que é suficiente para que haja convergência. Quer dizer, se esta condição aqui estiver satisfeita, então o processo iterativo vai ser convergente. Eu vou só enunciar a condição aqui, na forma de um teorema, não vou demonstrar esse teorema. A demonstração foge ao escopo da nossa disciplina. Tá. Para poder enunciar esse teorema, vamos fazer o seguinte, vamos supor então que a nossa φ é dada. Então, é dada a função φ de x, eu vou chamar y de φ de x, certo? Onde o y aqui é y1, y2, yn, é um vetor, né? Que a nossa função φ é vetorial. E os x também são vetores. O que significa isso? Significa que o y1 tem que ser alguma função φ1, o y2 alguma função φ2 e o yn alguma função φn das variáveis x1, x2 até xn. Certo? Muito bem. Tendo essas funções, que são as funções coordenadas da função grande, né, que é a função φ, considera essa matriz aqui, ó. Na primeira linha dessa matriz, você vai pegar a função φ1 e vai calcular as derivadas parciais de φ1. Então, aqui vem a derivada parcial de φ1 em relação a x1, depois, derivada parcial da φ1 em relação a x2, e assim por diante, para todas as variáveis. Então, na primeira linha dessa matriz, você pegou a φ1 e calculou todas as derivadas parciais, pôs aqui, na primeira linha. Professor? Sim? Ali no finalzinho da linha que você colocou φn. φ1. Obrigado. Tá? Então, é sempre assim, cada linha vai ser obtida a partir de uma das φs aí, certo? E cada coluna é derivando em relação àquela variável, certo? Então, isso daqui vai me dar alguma matriz n por n, né? Certo? E essa matriz recebe um nome especial, ela é chamada matriz jacobiana de φ. E notem que ela é uma coisa que depende do x, né? Para cada x que você me der, eu tenho valores diferentes aí dentro dessa matriz. Eu esqueci de pôr o x aqui. Tá? Mas tudo depende de x aqui. E para que serve essa matriz jacobiana? Ela é uma espécie de substituta para a derivada, né? Que no caso ordinário, a jacobiana seria a própria derivada mesmo, né? Porque no caso ordinário você tem n igual a 1, certo? Então a sua função φ seria uma função de R em R, então só tem uma derivada aqui, que é a derivada de φ em relação a R, em relação a x, perdão. Então fica uma matriz com um elemento só, e uma matriz com um elemento só é a mesma coisa que um número, né? Certo? Então a matriz jacobiana é uma espécie de generalização da derivada, certo? Beleza. Então o teorema que dá uma condição suficiente para a convergência é a seguinte: se você tem um conjunto aberto de Rn, se x0 pertence a esse conjunto aberto, e existe uma constante m menor, estritamente menor do que 1, tal que a norma do jacobiano, aqui é uma norma, a gente utilizaria uma norma matricial. Daqui a pouco eu falo melhor assim, o que seria uma norma matricial. Tá? Porque cada x que você me der, eu vou ter que calcular uma matriz, e agora eu quero calcular uma norma dessa matriz. Existem muitas normas possíveis para a matriz, e esse teorema independe da norma que você utilizar. Tá? Talvez, vocês não estejam acostumados a pensar em norma de matriz, porque isso não tenha sido muito visto antes. Mas a gente tem álgebra linear à nossa disposição e a gente sabe que tem muitos espaços vetoriais normados, né? Muitos espaços vetoriais com produto interno e, portanto, com norma. E o espaço das matrizes, que é um espaço vetorial, também tem muitas normas que você pode definir nele, certo? Assim como no Rn. Bom, pega uma norma qualquer dessas, tá? Qualquer norma de matriz que você queira.
Daqui a pouco eu vou falar em uma norma que é particularmente interessante, útil para nós. Então, digamos que para cada dado x0 aqui dentro, e dado que a norma da matriz jacobiana é sempre menor ou igual a esse número M1, para todo x dentro desse conjunto U. Então, esse processo iterativo aqui, ele é convergente para algum alfa em U. Isso é completamente análogo à condição de convergência lá no método do ponto fixo, né? A gente lembra que se a filhinha, né, a gente tinha essa condição, se a filhinha em módulo era menor ou igual que um M, menor do que 1 dentro de um certo intervalo, o x0 está nesse intervalo, então o processo era convergente. Aqui também é a mesma coisa, só que ao invés de eu ter norma de filhinha, eu vou ter esta condição aqui no lugar. A norma da matriz jacobiana. Está fazendo o papel análogo aqui ao daquela condição, filhinha de x, certo? Então, por isso que eu digo que a jacobiana é uma espécie de substituta para a derivada. Vocês estão vendo para que ela serve aqui. Tanto quanto a filhinha lá servia para a gente determinar a convergência do processo, aqui também essa J vai servir para isso. Tá ok? Como uma observação, esta condição aqui, ela é equivalente a esta outra condição aqui, ó. Se você pegar a φ de x e φ de y para x e y agora quaisquer dois vetores dentro desse conjunto aberto U, quando eu calculo a norma de φ de x menos φ de y, então vamos pensar nisso aqui. Isso aqui é a distância, né? Se eu penso em φ de x como um vetor em Rn, φ de y é um vetor em Rn também, então isso aqui é a distância entre esses dois vetores em Rn, certo? Ou a distância entre dois pontos de Rn. E aqui também é a distância entre os pontos x e y no Rn. Então, o que isso daqui está dizendo? Né? Se essa condição é satisfeita, você tem essa condição aqui, que diz que quando você aplica o φ, né, em x e em y, a distância entre o resultado é menor ou igual que alguma constante vezes a distância entre os pontos que você me deu. Quer dizer, como esse m é menor que 1, isso é uma contração do espaço. Certo? Então, o resultado de eu aplicar a minha φ em todos os elementos de U, de alguma forma faz com que esse conjunto U contraia e fique menor. Tá? É isto que essa condição aqui está dizendo. Mas se esse meu conjunto agora contraiu e ficou menor, eu pegar o resultado agora e aplicar a φ de novo nele, ele vai contrair de novo e ficar menor ainda. Vocês estão percebendo o que vai dar isso? Ele vai convergir para algum lugar. Exato, é porque vai contraindo, 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 contraindo. No final dessa brincadeira só sobra um ponto. Certo? Que é o alfa. Tá certo? Então, este teorema dá uma condição suficiente para que haja convergência. E isso daqui pode ser testado, mas eu digo assim para vocês, na prática a gente não vai testar, porque não é prático aplicar esse teste aqui. Tá? A gente simplesmente vai dar a partida no método e ver o que acontece. Tá ok? Como a gente fazia antes, né? Mesma coisa. Professor, só uma dúvida. Esse teorema ele independe da norma, né? Ele independe da norma. Qualquer norma que você utilizar vai dar certo. Legal. Porque em qualquer norma que você pegar, o significado ainda é o mesmo. Está contraindo, está ficando menor, né? Certo? Fica menor, 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 estritamente menor a cada vez. No final, só pode sobrar um ponto, né? Sim, sim. Tá? Ok. E, aliás, esse teorema que está por trás disso daqui é um teorema da análise, acho que vocês vão ver em curso de análise, é o teorema do ponto fixo. Tá? Ele diz que se você tiver uma contração, em outras condiçõezinhas lá, então
Então, essa função tem um ponto fixo. Tá? É aquele de Brouwer que falam? Eu acho que eu não me lembro exatamente o nome agora. Tá? Beleza, deixa eu dar para vocês uma condição suficiente agora para convergência. Não, peraí. Ao contrário, essa é suficiente, essa aqui é necessária. Uma condição necessária para que haja convergência. Ok? Tem condição suficiente e uma condição que é necessária. Quer dizer, se o seu processo converge, isso aqui tem que acontecer, né? Vamos fazer o seguinte. Pense primeiro numa matriz. Uma matriz N por N. Nós sabemos da álgebra linear que uma matriz N por N, de números reais, ela possui autovalores, certo? Podem ser reais, podem ser complexos, mas, em geral, toda matriz possui autovalores, certo? Algum autovalor, ou real ou complexo. Certo? Ou pelo menos vamos considerar matrizes que tenham autovalores, certo? Matriz complexa sempre vai ter, matriz real também sempre vai ter, mas os autovalores podem até ser complexos. Bom, o que significa um número ser um autovalor para uma matriz? Significa que ela tem um autovetor correspondente, quer dizer, tem algum correspondente ao lambda i, tem que ter algum vetor xi no Rn, tal que quando você multiplica a matriz A pelo vetor xi, sai o múltiplo lambda i dele, certo? Se vocês se lembram do problema do autovalor lá na álgebra linear, é assim. Se não lembram, não tem problema, tá? Não faz mal. Vocês podem consultar isso daqui depois ou consultar lá depois. Tá? Ocorre que nós temos essa quantia chamada raio espectral da matriz, né? Um nome complicado, né? Dá até medo, raio espectral, vixe, que será isso? Não é nada demais. Se você sabe os autovalores da matriz, faz o seguinte, calcula o módulo deles. Então, se for real ou complexo, não importa, vai dar tudo número real aqui, certo? E inclusive pode repetir, tá? Eu não disse que tem que ter N autovalores distintos. Os autovalores podem ser repetidos também. Muito bem, então aí você põe eles aqui, tá? O valor em módulo, então são números reais. Agora você pega o maior de todos esses números reais que apareceram aqui. Isso é o que nós chamamos de raio espectral da matriz. É o maior de todos os autovalores da matriz em módulo. Pode ser mostrado que esse ρ de A, que é o maior de todos os autovalores, ele também pode ser obtido pelo seguinte mecanismo. Ó. Considera aqui a matriz A multiplicando um vetor x. Quando eu pego A e multiplico por um vetor x, dá um outro vetor, né? A vezes x é algum vetor. Então, eu posso calcular a norma desse vetor. Certo? Agora, faz o seguinte, então. Considera todos os x em Rn cuja norma é igual a 1. O que é isso daqui? Como são esses vetores em Rn que têm norma exatamente igual a 1? Vocês concordam que isso é uma esfera de raio 1? Sim. Certo? A sutileza aqui é que o que eu chamo de esfera depende da norma que eu estou usando, né? Se eu estiver usando a norma euclidiana, essa esfera vai ser uma esfera mesmo, né? Uma esfera euclidiana, como eu estou acostumado. Mas como eu estou usando outra, posso usar outra norma, essa esfera aí pode ser qualquer coisa. Bom, enfim, vamos pensar numa esfera, tá? Então, quando você pega x na esfera unitária, aí você aplica AX e aí calcula o módulo do resultado. Pega o maior de todos os números, né, dos números que vão aparecer quando você calcula essa norma. Quer dizer, você pega o seu vetor, ele vai percorrendo toda a esfera de raio unitário, aí você olha para a imagem dele por multiplicação pela matriz A e vê o que acontece com a norma desse resultado, que vai percorrer, sei lá, algum conjunto lá no espaço. O maior de todos os que você encontrar também é o raio espectral. Deixa eu dar um exemplo disso no plano. No plano fica assim, ó.
Se você pegar aqui o círculo de raio unitário, aqui é unitário. Quando você aplicar matrizar nos vetores aqui do plano, os pontos dessa circunferência vão ser levados numa elipse. Isso é porque multiplicação é contínua. Tá? Multiplicar por uma matriz é uma função contínua. Então, ela tem que levar essa curva aqui numa outra curva contínua também. E não é muito difícil ver que a imagem dessa circunferência, por multiplicação por A, tem que dar alguma elipse. Ok? E quando você olha para essa elipse, ela tem então seus semi-eixos, né? O semi-eixo menor e o semi-eixo maior. E quem que vai ser o radiar? É o comprimento do semi-eixo maior. Certo? Então, você pega a norma desse vetor, isso vai te dizer quem é o radiar. Tá bom? Só para dar uma ideia do que é esse raio espectral. Tá? Mas se isso aqui estiver muito confuso ou complicado, pensa só nos autovalores, cata o maior autovalor em módulo. Né? Isso talvez para alguns seja mais tranquilo pensar dessa forma. Beleza. Então, qual é a condição necessária para que o ponto fixo converja? Assim, se φ é um ponto fixo da função alfa, é um ponto fixo da função φ de x, então se o raio espectral, tá, o raio espectral de J calculado no alfa é menor ou igual que 1, então existe uma vizinhança alfa, uma vizinhança U de alfa, tal que o processo iterativo xk mais 1 φ de xk seja convergente sempre que o x0 também estiver dentro desse conjunto U. Ok? E convergente para alfa, né? Então, digamos, eu tenho o alfa aqui, aí você tem, então, se essa condição estiver satisfeita para esse ponto alfa, né, o raio espectral da matriz jacobiana aqui é menor que 1, então tem algum conjunto aberto aqui, isso poderia ser provavelmente uma bola aberta, que é cujo raio é o raio espectral, né? É exatamente uma bola aberta. Eu desenhei assim, mas seria uma bola mesmo. Mas, enfim, eu posso pensar que é um conjunto que não é necessariamente essa bolinha usual. Você pegou o x0 dentro desse U, que é o mesmo U que contém o alfa, né? E todo ponto aqui dentro, certo? Em todo ponto aqui dentro, se você começar e der a partida no processo, ele vai convergir para o alfa. Tá? Isso aqui é isso que afirma este teorema. Beleza? Eu também não vou provar esse teorema aqui, ok? Bom, isso é só assim, para a gente ter uma ideia de que o que nós estamos fazendo aqui não é uma coisa completamente arbitrária. Nós estamos tendo o respaldo da teoria para fazermos isso. Quer dizer, dadas, assim, boas condições, né, condições razoáveis, nós podemos fazer o que nós estamos nos propondo a fazer. Certo? E as condições que a gente poderia chamar de razoáveis são as que são dadas ou por este teorema ou pelo teorema anterior. Tudo bem? Beleza, professor. Maravilha. Ok. Agora vamos à questão de como é que eu faço para, a partir da F, encontrar uma φ. Certo? Porque, afinal de contas, eu gostaria de encontrar uma φ que me permitisse obter a solução do sistema não linear original, certo? Bom, aqui o caminho ele é assim, um pouco diferente talvez a princípio, mas a gente poderia ter seguido por esse caminho lá atrás quando a gente discutiu solução de sistema de equação não linear, no caso ordinário também. Vamos lembrar o seguinte, suponha num primeiro momento que você tem uma função ordinária, né? Tá? Y igual a f de x ordinária, ó. Função real, valor real. E ela seja infinitamente diferenciável, ou pelo menos seja diferenciável tantas vezes quanto a gente precise que ela seja.
né, num intervalo I que contém um ponto x0. Se você fizer h igual a x menos x0, nós sabemos pelo teorema de Taylor que a f de x, ela pode ser escrita como f de x0 mais h, e isso vai dar f de x0 mais f' de x0 vezes h, mais um resto, um termo do resto aqui. E esse termo do resto vai ser alguma coisa que depende de h ao quadrado. Certinho? Vocês devem estar lembrados disso. Nós fizemos a revisão disso lá atrás, no começo, mas talvez vocês ainda se recordem disso. Tá? Quer dizer, a nossa função f, ela pode ser escrita, ela pode ser, se a gente quiser pensar assim, ignorando esse termo aqui, né? Isto daqui seria a aproximação linear da função. Então, significa, numa vizinhança de x0, quando h é pequeno, a gente pode aproximar os valores de f de x por estes valores aqui, certo? De uma função linear. Tá bom? Ok. Vamos fazer um passo intermediário agora. Agora, eu quero que a minha função seja uma função de n variáveis, mas ainda tenha valores reais apenas. Tá? Então, é uma função de Rn em R. Então, tem n variáveis, mas os valores ainda são só números reais. E digamos que x e x0 pertençam a esse conjunto U, onde essa função está definida. Ok. Nessas condições aqui, a gente pode considerar uma função g definida em algum intervalo I nos reais, a valores reais, escrita dessa forma que está aqui. Ó. Vejam, o que está sendo feito aqui? Olha para esta expressão. Né? Não sei se vocês enxergam da GA que isso daqui seria a equação de uma reta. Y igual a x de 0 mais hx menos x de 0 é a equação paramétrica de uma reta, onde h é o parâmetro, certo? Vocês percebem isso? Sim, professor. Uhum. Ok. Maravilha, então. Então, isso aqui seria a equação paramétrica de uma reta, o parâmetro é o h. Inclusive, vejam, se o h é 0, né, você obtém que valor? Você obtém f de x0. E se o valor for 1, isto aqui vai cancelar e você obtém f de x. Tá? Então, essa função tem essa propriedade, que o g de 0 é igual a f de x0, este x0 aqui, né? E o g de 1 é o f de x. Certo? Beleza. Bom, mas se essa é uma função de uma variável, a gente pode perguntar qual é a série de Taylor, ou aplicar o teorema de Taylor nesta função g aqui. Então, se a gente aplicar, vai ficar assim, né? Por exemplo, g de h, até expressa na variável h, né? Então, g de h é igual a g de 0 mais g' de 0 vezes h menos 0 aqui, né? Mas eu não preciso escrever assim. Então, fica g de 0 mais g' de 0 vezes h, mais o termo do erro que depende de h ao quadrado. Aqui seria h menos 0 ao quadrado, no caso. Né? Mas como estou baseando no zero, então fica h ao quadrado ainda. Muito bem. Mas o que é o g de h? O g de h é isso tudo aqui. O que é o g de 0? Bom, o g de 0 é o f de x0. Certo? Ok. Mas o que essa equação está dizendo para a gente? Que quando h é pequeno, eu posso aproximar o g de h por esta função linear que está aqui, certo? Ou seja, g de h é aproximadamente o g de 0 mais o g' de 0 vezes h. Tudo bem? Bom, agora a gente precisaria substituir todos os valores aqui. Substituir o que é g de h, o que é g de 0 e o que é g' de 0 também. Bom, ocorre que o que é o g de h? O g de h é isto. O que é o g de 0? O g de 0 é isto. E o que é g' de 0?
Bom, para calcular g' de zero, você tem que pegar isto aqui, essa expressão, e utilizar a regra da cadeia do cálculo, né? Certo? Porque isso aqui é uma composição de duas funções. É a função de n variáveis, f, composta com uma função vetorial de um parâmetro só, que é o h. Então, se você já fez isso em cálculo, beleza. Se você não fez ainda, a resposta que você vai encontrar é esta daqui. Tá? Quer dizer, este termo é igual à derivada parcial de f em relação a x1, calculado em x0, vezes a primeira componente, tá, do vetor x, menos a primeira componente do vetor x de zero. Tudo isso vezes h. E assim por diante. Tá? Quer dizer que esta equação aqui de aproximação, então, ficaria com esta cara aqui. Tá? Lá do cálculo diferencial integral de n variáveis. Muito bem. E se eu pegar, então, nessa equação que está aqui e colocar h igual a 1, o que ela vai me dar? Ela vai me dizer que o f de x, certo? Que o g de 1 é o f de x. Então, ela vai me dar f de x, aproximadamente f de x0, mais este termo aqui, onde aqui eu pus 1, né? Então, ficou só essa expressão aqui, onde os h são todos iguais a 1. Eu posso escrever essa expressão aqui convenientemente, ó, pensando que ela é o produto dessa matriz-linha, contendo as derivadas parciais. Então, derivada parcial de f em relação a x1 até derivada parcial de f em relação a xn, vezes x1 menos x1 zero, x2 menos x2 zero e assim por diante. Então, essa matriz-linha por essa matriz coluna aqui. Até aqui tudo bem, gente? Tudo sim, professor, tudo certo. Maravilha. Ótimo. Então, agora, vamos pôr no lugar de f, vamos substituir sucessivamente por f1, f2 até fn, que são quem? São essas funções aqui, né? Certo? Lembrando que a gente tem uma f grande, cujas funções coordenadas são essas aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso agora. Para cada coordenada da função f grande, a gente vai usar essa expressão que está aqui. Certo? Então, se a gente fizer isso, onde que nós vamos cair? Nós vamos cair numa equação desse tipo aqui, ó. Para f1, então a f1 é aproximadamente o f1 de x0 mais, né, essa matriz-linha vezes essa coluna. A segunda posição é a f2 vezes a f2 de x0 vezes essas derivadas de f2 vezes essa matriz aqui. Certo? Então, eu posso agrupar todas essas contas convenientemente numa expressão matricial, onde aqui aparece o F1, F2 até o Fn, F1, F2 até Fn, aqui apareceu a matriz J, certo? Apareceu a matriz jacobiana, que ela está calculada em x de 0. Tá? Então, aparece naturalmente nesse contexto, então, a matriz jacobiana. Mas vamos escrever essa equação na forma mais sucinta. O que ela está dizendo? Bom, aqui é o próprio f grande, né? O f grande é isso aqui. E o que é essa expressão aqui? É o f grande, é o próprio f grande calculado no x de 0. Certo? E o que é essa matriz? Como a gente observou, é a jacobiana calculada em x de 0. E o que é esta matriz coluna aqui? Ela é a matriz coluna x menos x0. Certo? Então, eu posso escrever agora tudo essa coisa aqui nesta notação. Beleza? Posto nessa notação, fica muito parecido, né, com essa expressão aqui, ó. Com f de x, aproximadamente f de x0, mais f' de x0, vezes x menos x0. Aliás, fica exatamente na mesma forma, só que é uma equação a valores vetoriais, e que envolve uma matriz aí no meio.
Tudo bem? Mas é análogo ainda. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Beleza. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nessa equação agora e vamos pôr x igual a alfa, que é o zero dessa função f grande aqui, certo? Quando eu faço f grande de alfa, o resultado dá o vetor nulo, quando alfa é a solução. Então, estou supondo que alfa seja uma solução da equação. Então, nesse caso, desse lado vai dar zero. Certo? E o que acontece do lado direito? Do lado direito eu tenho f grande de x0 mais o j de x0 mais o alfa menos o x0. Certo? Quer dizer, eu espero que quando eu substitua o alfa por um zero da função f grande de x, a expressão do lado direito seja próxima de zero. Né? Certo? Afinal de contas, se isso aqui aproxima a função, então isso tem que aproximar o zero. Né? Que aqui é um vetor nulo, certo? Cuidado. Bom, agora digamos que nessa equação aqui, quando eu olho para essa equação, digamos que essa matriz que aparece aqui, ela é não singular. Então, você tem uma sorte enorme que essa matriz não é singular. Muitas vezes ela vai ser não singular, na maioria dos casos que nós vamos considerar, ela vai ser não singular, tá? Sem nenhum problema. Pelo menos não singular dentro de algum contexto razoável. Bom, se ela é não singular, o que a gente pode fazer com essa expressão aqui? A gente pode multiplicar pela inversa ambos os lados aqui. Né? Multiplica esse lado e esse lado pela inversa. Mas se eu multiplicar o lado esquerdo pela inversa, continua dando zero. E o que vai dar do lado direito, quando eu multiplico pela inversa? Vai dar essa expressão aqui, certo? Então, zero aproximadamente, a inversa do jacobiana, vezes a f, mais, como você multiplicou aqui pela inversa, cancelou, deu a identidade. Sobrou o quê? Sobrou alfa menos o x0. Tá? Muito bem. Ou seja, passando agora isso aqui e isso aqui para o outro lado dessa equação de aproximação, você obtém que o alfa deve ser aproximadamente o x de 0 menos o j de x0 a menos 1, a inversa da matriz j, vezes o seu f de x0. Certo? Muito bem. O que isso daqui está sugerindo para a gente, pessoal? Olhando para isto. Isso daqui sugere que a gente chame essa expressão aqui do lado direito, a gente chama isso daqui de x de 1. Quer dizer, você começou com uma aproximação inicial x de 0 para esse alfa. Certo? Começando com essa x de 0, se eu fizer esta conta aqui, eu ainda obtenho uma aproximação para a minha raiz. E eu chamo essa nova aproximação de x de 1. Ok? Bom, agora que eu tenho x de 1, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, por 1 aqui, por 1 aqui, por 1 aqui, e eu vou achar um x2, que é uma aproximação melhor. Vocês estão entendendo? Sim. Beleza. Então, isso sugere que a gente utilize esta função aqui como sendo a nossa φ, né? A função x menos jacobiano de x a menos 1, vezes multiplicando a f de x. Essa seria a nossa φ de x. Compare isso com essa função φ de x ordinária. Vocês estão vendo que ela é totalmente análoga com esta? É de fato, professor. Tá? A única diferença é que aqui o papel da derivada está sendo... Qual que é o papel da derivada aqui no caso? É a jacobiana. É ela que está fazendo o papel da derivada. Porque essa equação que está aqui não é uma equação escalar, é uma equação vetorial. Certo? Beleza.
Então, usando a φ no processo iterativo, ela seria assim, então, xk mais 1 vai ser o xk menos jacobiano de xk menos 1 vezes o f de xk para k maior ou igual a 0, certo? E se a gente usar esta φ, é claro que o processo iterativo que nós vamos obter vai ser o método iterativo de Newton-Raphson para sistemas não lineares. Certinho? Então é isso, é assim que a gente faz para resolver. Uma das coisas, essa é uma das coisas que a gente pode fazer para resolver um sistema de equações não lineares. Nós podemos usar esta adaptação do método de Newton-Raphson, que na aparência, pelo menos, é idêntico, né, ao Newton-Raphson usual. Nós podemos usar ela para tentar resolver o sistema não linear. Tranquilo, gente? Beleza, professor. Tá. Mas vejam só, deixa eu escrever essa equação aqui de um jeito um pouquinho mais conveniente. Que é fazer o seguinte, primeiro passa esse xk para o lado de lá da equação. Então vai ficar xk mais 1 menos xk do lado de cá, né? Que é isso aqui que eu fiz, né? Começando com isso, a gente passa o xk para o outro lado. Então fica xk mais 1 menos xk igual a menos jacobiano a menos 1 vezes a f de xk. Beleza. Multiplica de novo pela jacobiana dos dois lados. Se eu multiplicar pela jacobiana dos dois lados, isso aqui vai virar identidade, né? E aí você vai ficar com essa equação aqui. Jacobiana de xk mais 1 menos xk é igual a menos o f de xk do outro lado. Quer dizer, convenientemente, o que a gente fez? Ao invés de eu calcular a inversa de uma matriz aqui, né, a gente resolve um sistema, que é esse sistema linear aqui, certo? A matriz, o vetor, outro vetor. Então, isso aqui é um sistema da forma x igual a b. Sistema linear. Em cada iteração, então, nós vamos fazer isso. Nós vamos resolver um sistema linear. Vamos chamar isso aqui, ó. Vamos chamar essa quantia aqui, que é a solução do sistema, vamos chamar de beta de k. O que é esse beta de k? É a quantia que eu devo somar com o xk para obter o xk mais 1. Certo? É como no refinamento, não sei se vocês estão percebendo, né? Esse beta aqui é a quantia que é a correção que eu tenho que aplicar. Certo? E então, em cada iteração nesse processo, como que a gente faz? A gente parte do x0, a gente calcula o f de x0 e calcula a jacobiana do x0, e a gente tenta resolver esse sistema. Se ele for um sistema possível e determinado, né, que vai acontecer quando o determinante da matriz jacobiana for diferente de 0, né, nós vamos conseguir achar o beta-k, e achando o beta-k, a gente soma com o xk e obtém a aproximação nova. E enquanto der para fazer isso, a gente vai repetindo as iterações. Então, vocês entenderam? Em cada iteração nesse processo, nós vamos ter que resolver um sistema linear. Nós caímos num sistema linear e tem que se resolver ele. Beleza? Beleza. Então, por isso que a gente estudou sistema linear primeiro. E aqui, o que aconteceria se o meu sistema de equações, que os f's daqui, já fossem um sistema de equações lineares? Bom, nesse caso, você pode se convencer que se isso já fosse um sistema de equações lineares, né, você iria cair aqui exatamente nas equações que você espera, né, encontrar para um sistema linear. Tá? Não precisaria fazer iterações, uma iteração só já vai resolver. Certo? Muito bem. O interessante é que tem múltiplas maneiras de transformar a sua equação f de x igual a 0 em uma equação equivalente de ponto fixo. Não vou falar sobre isso agora. Nas próximas aulas a gente explora um pouco mais essa possibilidade. Tá, e o que eu posso usar para decidir quando é que eu devo parar as iterações, né? A gente pode usar o erro absoluto,
que é o quê? A diferença entre xk mais 1 menos xk, que é o nosso beta aqui, né? Esse beta que você calculou é o módulo, né? A norma disso é uma estimativa para o erro absoluto, né, nas iterações. Então, a gente poderia parar quando o módulo infinito de beta, por exemplo. Por que módulo infinito aqui? Porque o módulo infinito é fácil de calcular, é o máximo, né, das coordenadas do beta em módulo, que é o mais fácil de calcular e de implementar. Então, poderíamos parar quando isso aqui for menor que epsilon, ou usar o erro relativo, né, que seria uma estimativa do erro relativo, que seria assim. Você pega o absoluto e divide pela norma do xk mais 1, também infinito, né? E aí a gente para quando isso for menor que epsilon. Ou quando a gente chegar a atingir o número máximo de iterações. Bom, então vamos ver um exemplo prático disso. Tá, esse exemplo também está no livro da Neide. Vamos resolver esse sistema de equações lineares, não lineares aqui. Tá, então esse é um exemplo que está na página 89 do livro. A Neide faz, mas faz de um jeito diferente. Ela não usa esse formalismo vetorial que eu usei, que é um formalismo bem elegante, e que permite a gente enxergar que esse processo que nós estamos fazendo, ele realmente a gente legitimamente pode chamar ele de método de Newton, certo? Do jeito que a Neide fez, não está assim... a gente consegue identificar que é o método de Newton, mas você tem que fazer um esforço para entender e enxergar que você, na verdade, está com este processo iterativo aqui na mão. Certo? Eu acho que fazer dessa forma que eu fiz é um pouquinho melhor. Inclusive, assim, é mais intuitivo, é mais fácil de guardar, é mais fácil de memorizar, inclusive. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, a gente identifica quem é a função f grande, né? E aqui é fácil, de novo, o que a gente faz? Pega esse 2, passa para o lado esquerdo, passa esse 1 para o lado esquerdo também, como menos 2 aqui e menos 1 aqui. Então, aqui seria a primeira função e aqui seria a segunda função componente da função f grande. Então, quer dizer, a primeira componente dela é x² mais y² menos 2, e a segunda é x² menos y² menos 1. E o que significa isso aqui geometricamente? Notem, isto aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem com raio raiz de 2, certo? Sabemos isso da GA. E o que é essa outra equação aqui? É a equação de uma hipérbole. Uma hipérbole de 2 ramos. Então, a gente está querendo, com este sistema, encontrar os pontos de intersecção entre a circunferência e a hipérbole, se esses pontos existirem, certo? Ótimo. Então, agora que a gente sabe que a f é esta, qual é o próximo passo? Calcular a matriz jacobiana. Como é que eu calculo a jacobiana? Pega essa primeira função, deriva em relação a x. Vai dar 2x. Põe 2x aqui. Ok. Pega essa primeira função, deriva em relação a y. Vai dar 2y. Põe 2y aqui. Então, a primeira linha, acabou. Segunda linha, eu devo usar essa função aqui. Pega e deriva essa função em relação a x. Dá 2x. Põe o 2x aqui. Pega essa função, deriva em relação a y. Vai dar menos 2y. Põe o menos 2y aqui. Pronto. Essa é a sua matriz jacobiana. Ok? E ela vai ser a matriz do sistema linear que a gente quer resolver. Então, é muito interessante a gente saber quando é que vai dar para resolver o sistema com essa matriz. Quando ela for não singular, né? E quando é que ela vai ser não singular? Quando o determinante dela é diferente de zero. Mas qual é o determinante aqui? É isto, né? Isto vezes isso aqui, desse jeito, e menos isso vezes isso. Ou seja, dá menos 8x vezes y. Então, contanto que o x seja diferente de zero e o y também seja diferente de zero, este sistema, essa matriz é não singular, então a gente vai poder resolver um sistema com ela. Quer dizer, a matriz é invertível. Certo?
E a gente pode usar ela no método. Agora, de onde eu devo partir para buscar soluções aqui? Talvez você faça um esboço no plano, né? Desenha o círculo, depois desenha também a hipérbole. Aí você vai ter mais ou menos os pontos aonde intersecta. E você vai saber que ponto você deve pegar como um ponto inicial. Certo? Existem muitas maneiras de fazer isso também, sem desenhar um gráfico propriamente dito, e é muito interessante, aliás, porque por trás dessa ideia de achar um valor inicial para dar partida nesse processo, está uma outra coisa que se chama fractal e desenhos de fractais. Mais sobre isso em outro momento. Por hora, eu vou escolher arbitrariamente dar a partida com este valor aqui. Escolher x de 0 igual a 1 e 1. Tá bom? Quer partir com x igual a 1 e y igual a 1 também. No formalismo que eu desenvolvi lá em cima, o meu x seria o x1 e o meu y seria o x2. Então, eu estou dando a partida de x1 igual a 1 e x2 igual a 1 também. Certo? Tá, então vamos ver a primeira iteração, que é quando k igual a 0. O que a gente deve fazer? Devemos calcular a matriz jacobiana no x de 0, que é j de 1, certo? Os valores que você me deu. Substituindo, você fica com essa matriz, obviamente. Matriz 2, 2, 2 menos 2. E depois eu tenho que calcular o f em x de 0, que é calcular aquelas duas funções, né, quando o x é igual a 1 e o y é igual a 1. Então, para 1 e 1, está dando o quê? Esse primeiro valor dá 0, esse segundo dá menos 1. Tá, agora eu vou chamar essa matriz de A, eu vou chamar, isso aqui é menos, eu tenho que pegar menos, então seria mais 1 aqui, né? Acho que aqui está o sinal estaria errado aqui, tá, pessoal? Mais 1, 0, 1. Né? Porque eu estou pegando menos aqui. Faltou pôr um menos aqui na frente. Tá, então é menos, essa aqui de cima que dá 0. Essa daqui de baixo. Ah, não, tá certo, é menos 1 mesmo, né? Porque o que está acontecendo aqui? Isso está cancelando. Né? Então está dando 1, mas com esse sinal de menos dá menos 1. Tá certo. Então aqui estava correto. Perdão. Ok. Então agora eu tenho um sistema linear. Como é que vai ser esse sistema linear? Essa é a matriz A, essa é a matriz B. É o sistema A beta 0 igual a B. Agora você vai usar a mão de um dos métodos de resolução do sistema linear que nós desenvolvemos anteriormente. Então, qualquer um deles serve e a gente vai encontrar a seguinte solução para este sistema. Beta de 0 vai ser 0,25 menos 0,25. Então, agora, se eu pegar essa solução beta 0 e somar com o x de 0, que é isso aqui, o que é que vai me dar? Vai me dar 1,25 e 0,75. Certo? Agora faz o seguinte, calcula a norma do beta. A norma infinito do beta, a norma infinito que eu estou usando aqui. A norma infinito do beta é, que valor? É 0,25, né? Certo? Isso aqui é 0,25. E qual é a norma do x de 1? É 1,25. Então, você vai pegar 0,25 dividido por 1,25, dá aproximadamente 0,2, certo? E isso é maior que epsilon. Então, significa, eu ainda não estou perto bastante da solução. Temos que continuar. Então, vamos continuar. Muito bem. Professor, só uma dúvida. Eu acho que lá em cima era mais 1. Aqui era mais 1? É, porque fica menos 1, com menos 1 fica mais 1. Ah, menos 1 mais 1. Ah, desculpa, eu cancelei errado, né? É isto com isso que cancela. Tem razão, é mais 1 aqui. Deixa eu alternar para uma outra janela aqui onde eu estou fazendo... Uf, que maravilha. Ele sempre me desconecta. Adoro o Google.
Adoro o Google Colab, porque ele sempre desconecta a minha máquina quando eu estou no meio das contas. O que eu estou fazendo aqui no background é simplesmente usando a planilha anterior lá, aquela que eu já publiquei, tá? Eu estou utilizando ela para resolver o sistema aqui. Certo? E de fato é 0,1. Tá? Ok, está correto. E a solução do sistema está correta, 0,25 menos 0,25, está tudo correto até aqui. Tá? Mas como isso, então, é maior do que o epsilon ainda, eu preciso continuar. Então, eu tenho que fazer agora k igual a 1. E para k igual a 1, o que eu estou calculando agora? Eu vou calcular o j de x de 1. Só para ficar claro aqui, eu tenho que calcular essa quantia aqui, né? J de 1,25 e 0,75, certo? Calculando isso, vai dar essa matriz aqui. Ok? E depois eu tenho que calcular o f de x de 1. Calculando o menos f de x de 1. Eu vou encurtar aqui, já dando o resultado. A gente calculando isso, está me dando menos 0,125. E aqui está dando 0. Então, agora a gente tem que resolver o sistema A beta de 1 igual a B. Certo? E resolvendo esse sistema, a gente encontra beta de 1 igual a... Só um instantinho, é que eu estou lendo a solução. Está dando para mim aqui menos 0,025. Na outra coordenada está dando um numerão grandão que eu vou abreviar. Menos 0,0416667. Acho que é isso que está dando. É o número inteiro mesmo, está dando isto. Tá? Então, agora se a gente calcular a norma infinito de beta 1, dividido pela norma... eu não calculei quem é o x1 ainda, né? Então, agora eu posso calcular, perdão, não é o x de 1, eu posso calcular o x de 2 agora. Que é o x de 1 mais esse beta de 1 aí. Tá? Somando essas duas, a gente chega em 1,225 e 0,7083333 toda a vida. Ótimo. Agora fazendo então a norma K de beta, perdão, de beta 1, a norma infinito do beta 1, dividido pela norma infinito do x de 2, o que é isso daqui então, só para a gente se situar? Vejamos, no beta 1 quem que é maior? É esse ou é este? Em módulo, é esse aqui, certo? Certo, professor. Então, esse é o valor dessa norma, tá? Em módulo. Tem que lembrar que é em módulo, então você tem que tirar o sinal de mais aqui. Pega esse número, põe aqui. E daqui, esse aqui seria a norma, né? 1,1225. Então, eu tenho que dividir esse número aqui, positivo, por esse número aqui. E o resultado aqui para mim está dando também aproximadamente 0,03. Vamos abreviar aqui por 0,35. Então, me dá um valor que é um pouquinho menor que pouquinho menor do que 0,035, tá? Mas isso daqui ainda é maior do que o epsilon. Aliás, eu teria que fazer o contrário. Isso aqui é maior ou igual que 0,034, tá? Que é o número que saiu aqui para mim, é 0,034013, não sei o que, é um numerão bem grandão. Se eu arredondar para baixo, né, então
eu tenho que botar um maior igual aqui. E isso aqui ainda é maior que o epsilon. Então, devemos continuar. Muito bem, então vamos lá. Para k igual a 2. Então, agora é j de x de 2. Que vai dar essa matriz aqui, ó. 2.45, 2.45, 1.4, 1666667, menos 1.41666667. Esse é o A e o B, que é menos o f de x de 2. Para mim está dando menos 0.002 36111 e 0.00111, tudo 1 aqui. Então agora eu tenho que considerar o sistema A beta de 2 igual a B, certo? E resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, a gente acha beta 2. Agora os números estão ficando pequenininhos. Está me dando aqui menos 0.0002551, acho que é isso. E menos 0.001225549. Com isso eu posso calcular quem é o x de 3, que vai ser o x de 2 mais o beta de 2. Que vai dar aqui 1.2247449 e 0.70710784. E aí, a norma do beta 2 infinito sobre a norma de x de 3 infinito, para mim está dando um número aqui um pouquinho maior do que 0.0010006. O meu epsilon aqui proposto é 0.5 vezes 10 a menos 3, né? Esse número ainda está maior, então eu tenho que continuar, certo? Isso ainda é maior que o epsilon. Então, continuar. Outra iteração. Bom, eu vou encurtar um pouquinho as coisas. Tá, então, encurtando as coisas, vejamos, já na próxima iteração, eu não vou mais escrever a matriz, eu vou escrever só os resultados diretos. Tá, rodando isso de novo, a gente encontra, na próxima iteração, seria o beta de 3. O beta de 3, para mim, está dando menos 1.567 vezes 10 a menos 6 e 1.437 vezes 10 a menos 6. Eu estou abreviando aqui, assim, descaradamente, né? E do jeito que eu quero, só para questões ilustrativas. Os números são bem mais precisos do que isto, tá? Então, eu posso calcular agora o x de 4, que vai ser o x de 3 mais o beta de 3, que para mim está dando aqui... Ah, não, eu errei aqui. Não é esse valor não, perdão. O beta de 3 aqui, na verdade, é menor ainda do que isso. É menos 2.6567...
65676 vezes 10 a menos 8. Melhor ainda. Menos 1.06, 194, 195, vai. Vezes 10 a menos 6. Isso. Então, aqui fica 1.224, 74487, 0.70710678. E agora aqui o erro, beta 3, infinito, sobre o x de 4. Infinito, para mim está dando aproximadamente esse número aqui, ó. 8.68 vezes 10 a menos 7. E isso é menor que epsilon. Podemos parar. Então, na precisão estabelecida, que é epsilon menor que 0.5 vezes 10 a menos 3, nós temos alfa, aproximadamente esse valor que está aqui. Deixa eu dar uma ideia de como que a gente faz para organizar essas coisas na prática. Na prática, a gente organizaria, né? Convém organizar numa tabela. Vou escrever assim, tabela de cálculos. A gente não escreveria todos os detalhes. Então, como que ficaria essa tabela? Ela ficaria uma tabela assim, né? Vamos escrever aqui. Aqui seria essa primeira coluna. A gente colocaria K. Então, começando de K igual a 0. E nesta outra coluna aqui, a gente colocaria o x de K na forma vetorial, né? Então, a gente partiu de 1, 1. Numa outra coluna, a gente poderia colocar, aqui se quiser, né? Nós poderíamos colocar aqui os valores dos beta-Ks, que foram calculados. E numa última coluna, tem que dar bastante espaço aqui, senão os números não caberiam, né? Aliás, acho que aqui também tinha que dar mais espaço nessa coluna. E na última coluna a gente colocaria o erro, né? Lembrando aqui que é estimativa para o erro, certo? Então, voltando para trás um pouquinho, como é que ficam os números que eu devo pôr aqui na minha tabela, né? Então, comecei com 1, aí eu achei o valor de beta que era 0.25 menos 0.25 e eu calculei o erro, era 0.2. Depois, na iteração número 1, como é que eu faço para fazer essa conta? Eu pego isto, somo com isso para dar o número, para dar os números que vão aqui, certo? Então, agora fica 1.25, 0,75, certo?
Ótimo. Aí na próxima iteração, a gente encontra 0.025 aqui, menos 0.04167, abreviando, senão não cabe aqui. E o erro 0.034. Ou podemos por 35, vai que é maior ainda. Certo? Que é maior que o epsilon ainda. Quando k era igual a 2, então o que eu faço agora? Isso mais isso vai dar o cara que vai aqui. E isso está dando 1.225, 0.70833, assim por diante. Isso. Continua, né? Porque como o erro ainda é grande, a gente tem que calcular o próximo beta. E aqui o beta estava dando aquele número já bem pequeno, menos 0.000. É isso que eu calculei aqui. Esse daqui, 0.0002551, isso mesmo. E o outro número, menos 0.001 alguma coisa, que não está cabendo aqui, tá? Por isso que eu estou encurtando. Eu que imprimi notação científica, né, para caber melhor. Sei lá, ou dar mais espaço nas colunas. E aqui o erro estava dando 0.0001, tinha 0.0006, tal, vamos trocar por um maior, que é 0.11. Certo? Ainda é maior que o epsilon, então a gente faz a terceira iteração. E aqui seria então 1.2247449 com 0.7071074. Por fim, aqui estava dando aqueles numerinhos bem pequenos, menos 2.66 vezes 10 a menos 8 e menos 1.062 vezes 10 a menos 6. E agora aqui o erro deu 8.7 vezes 10 a menos 7, que é menor que epsilon. Certo? Então a gente na prática organizaria os cálculos assim, na forma de uma tabelinha desse jeito aqui. Certo? Que é conveniente para a gente expressar o que está acontecendo. Sem guardar muitos detalhes, né? Certinho? Deixa eu só ver aqui se eu achei a resposta certa. Eu acho que está certo. Que o Daneide está me dizendo que está dando 1.2252.2252.07070. Isso mesmo, 07. Ok. Eu acho que ela está fazendo mais iterações do que... não, ela está trabalhando com aritmética diferente da minha. Não está dando a mesma resposta que a da Neide, que é exatamente igual, mas está perto. E só não está dando a mesma resposta porque ela está trabalhando com 4 algarismos significativos exatos. E eu aqui estou trabalhando com um monte, né? Tá certo? Então ela chega na resposta 12252 e 0.7070. Tá perto. Diga-se de passagem, eu tenho que escrever aqui a resposta final ainda, né? 1.22 47 4487 e 0.70710678. E aqui não preciso preencher, porque agora eu posso parar as iterações, certo?
Bom, beleza. Perguntas? O processo é bem simples, né? Quer dizer, bem similar do que a gente já vinha fazendo, né? Exatamente, é bastante similar ao Newton usual. A diferença aqui é que a gente vai fazer o quê? Nessas colunas aqui, em vez de você pôr só números, você tem que lembrar que você precisa guardar vetores, certo? São vetores aqui, é o valor do x e o valor do y. Aqui são as correções que você tem que aplicar, calculada resolvendo o sistema linear, certo? E aqui o erro é calculado usando a norma, por exemplo, qualquer norma que você queira, mas a norma do máximo é a mais fácil de calcular. Então, geralmente a gente vai preferir usar ela. E boas, é assim que funciona. E pelo que parece, a convergência é exatamente tipo a do Newton mesmo, que o erro vai aumentando quadraticamente, né? Quer dizer, diminuindo. Quadraticamente, né? Quer dizer, Isso, diminuindo. o Interessante. erro vai diminuindo quadraticamente, né? Uhum. É, de fato. Tendo mais algumas iterações aqui, tem uma hora que eu chego na precisão da máquina. Com esses valores aqui, ó, 1.224 744 87, né? Isso aqui seria o valor do XY, né? E 0.7071 0678. Já é o mesmo de antes, né? Não muda mais. Não muda mais, é isso mesmo. Se continuar fazendo as iterações, esses valores que eu encontrei aqui já não mudam mais. Quer dizer, já chegou na precisão máxima que a máquina me permite chegar. Certo? Ok, e este é o único método para resolver sistema não linear que eu vou ensinar para vocês, tá? Existem outros métodos que a gente poderia estar empregando, mas eles vão fugir bastante do escopo da disciplina. Aqui o que a gente gostaria de fazer é isso. O que eu vou explicar para vocês no restante desse tópico, porque a gente ainda tem uns dias para usar nesse tópico, certo? Vai ser resolução de sistema linear agora, só que usando o processo iterativo. Certo? Quer dizer, eu vou fazer essa mesma coisa que foi feita aqui, só que eu vou usar essa mesma ideia, né? De pensar no meu sistema linear. Eu vou pensar no sistema linear como um sistema dado por uma equação, certo? Como uma equação desse tipo aqui. Onde é que eu estava? Aqui, né? Vou pensar no sistema linear sendo dado por uma equação assim, f de x igual a zero. Só que agora os meus f'inhos aqui vão ser equações lineares, certo? E eu vou tentar transformar essa equação aqui, que seria o sistema linear, né? Porque se eu pego funções lineares, isso aqui fica equivalente a um sistema a uma função, essa função fica equivalente a essa daqui, a vezes x menos b igual a zero, certo? Então, se as equações forem lineares, é o mesmo que eu resolver o sistema ax igual a b. Só que eu vou estar interessado em fazê-lo transformando esse sistema original em um sistema de ponto fixo, tá? Como esse daqui, e resolvendo esse sistema de ponto fixo. Ok? Então, nós vamos resolver sistema linear por meio de ponto fixo também, para a gente ver o que acontece. Certinho? E, por exemplo, nós vamos ver o que acontece se eu aplico Newton nesse sistema que eu mencionei. Tá? Como que ficam as equações? Então, a gente vai ter um outro jeito ainda de resolver sistema linear, que é resolver sistema linear por meio de algum processo iterativo também. Certinho?
E aí nós vamos ver dois métodos típicos que se estuda nesse contexto. Um deles é o método de Jacobi-Richardson, em que as equações do processo iterativo vão ser escritas de um certo jeito. Tá? Então, isso vai dar origem ao processo que nós vamos chamar de Jacobi-Richardson. E depois um outro processo que nós podemos enxergar como uma tentativa de acelerar a convergência do Jacobi-Richardson, que é chamado Gauss-Seidel. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai fazer isso, na aula de segunda-feira. Nós vamos ver Jacobi-Richardson e Gauss-Seidel, para resolver sistema linear mesmo. Tá? E no laboratório da terça-feira, a gente volta a discutir toda essa questão de novo, sistema linear ou não linear, e como que a gente faz para resolver. Certo? E vamos ver se a gente ataca algum problema interessante. Quer dizer, vamos ver se a gente pega, por exemplo, um ajuste de função que seja não linear. Então, aí nós vamos cair num sistema não linear para resolver. E aí a gente vai usar Newton não linear para resolver esse sistema. Tá bom? Então, essa é a proposta para as duas próximas aulas. Tudo bem, professor. Beleza, professor. Até aqui, mais perguntas? Para referência de vocês podem encontrar esse material no livro da Neide, tá? Tá então no capítulo... Tá dentro do capítulo 3, que é o capítulo de equações não lineares. Certo? O capítulo 3, que trata de equações não lineares, ele traz sistemas de equações não lineares lá dentro. E eu adiei a discussão, então, de sistema não linear até agora, porque a gente não tinha visto resolução do sistema linear ainda. Né? E como a gente pode ver, a questão recai em resolução do sistema linear. Então, por esse motivo, eu adiei essa discussão até esse momento. Mas ele está lá no capítulo 3, a seção 3.7. 3.7 é isso? Isso, 3.7. Então, isso mesmo. E lá tem um exercício só, que é o exercício 3.19, que traz ali alguns sistemas para resolver. E a questão, então, eu vou adiar, então, um pouco essa questão de como que eu acho uma solução inicial, porque isso não é trivial num sistema não linear, né? Como que eu sei de onde eu devo partir? Não linear é complicado, pode ter um monte de soluções. É difícil mesmo, tá? Eu não sei nem se a gente vai poder discutir isso de uma forma assim, se vocês têm condições de abordar essa questão no momento. Né? Se nós temos o arcabouço teórico para fazê-lo. Então, vejam, esse exercício 3.19 que a Neide propõe, ele já está dando para você os sistemas, é sempre 2x2, todos eles são 2x2, duas equações, duas incógnitas. E ela já te dá o x0, y0. Então, é tranquilo, tentem fazer. Tá? O exercício 3.19. Seguindo o que foi ensinado aqui hoje. Ou seguindo aquilo que ela sugere lá no livro. Também funciona, claro. Beleza? Beleza. Beleza, professor.